mão no coração, vamos falar com Ele com muita alegria, sempre gratos porque Ele é um Deus bom. Ó meu Senhor, estamos aqui e temos a alegria de servi-lo, o prazer de poder andar nos seus caminhos, estar na tua presença. São muitos motivos que nós temos para agradecer. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, tem guiado a nossa vida, como diz o Salmo 23, que o Senhor nos guia para águas tranquilas e nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor nos guia. Isso é maravilhoso. Tua palavra diz que o Senhor nos ensina, nos instrui. O Senhor é um Deus que guia o seu povo. E eu me sinto muito segura em poder saber que o Senhor é um Deus que nos guia. É um Deus que está direcionando a nossa vida. Muitas pessoas assumiram o controle e a direção da própria vida, estão frustradas. Mas todos que têm seguido a sua voz, a sua direção, e têm permitido que o Senhor as guie, têm sido honradas e abençoadas, e têm chegado até um porto desejado. Muito obrigada. Obrigada por todo o amor e cuidado dedicado à nossa vida. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que falamos, pensamos e fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue aqui. Passa do Teu sangue nessa reunião. Em cada canto, setor, mente e coração. Assuma o controle. Visita os templos, os líderes. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. E que nenhuma pessoa saia indiferente à palavra, não saia da mesma maneira, mas que seja tocada profundamente, impactada. Que seja uma noite de crescimento para todos nós, a começar por mim. Eu tomo posse. Eu tomo posse de graça, de unção, de poder, de direção. Eu tomo posse de unção. Eu tomo posse de uma grande noite, de grande crescimento. Eu tomo posse, Senhor, de que nós não vamos sair daqui da mesma forma. Eu creio nisso e eu possuo no meu espírito. Que nós vamos sair com uma mente mais aberta, com visão. Visão. Eu oro por visão. Eu creio por essa unção que amplia nossa mente. Visão. Visão é mais que poder, mais que dinheiro, mais qualquer coisa. E visão é uma questão de mentalidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, a mentira não tem mais poder na nossa vida. O engano não tem mais nenhum poder, nenhum acesso. Não há lugar para cegueira, nem para incredulidade, ou dúvida, ou medo. Porque agora conhecemos a verdade e encontramos o caminho e a vida. Toca profundamente. Traga essa revelação. Porque quando a pessoa tem a palavra revelada, ela tem um entendimento claro do que isso significa, ela não erra o caminho.
Ela não pega desvios e nem atalhos. Não. Ela não insiste no rumo errado. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Toda seta demoníaca, seja ela qual for, para atrapalhar, para interromper, para distrair, para oprimir, para vaguear, roubar mentes, eu repreendo em nome de Jesus toda seta demoníaca contra mentes e corações, contra a reunião, contra a saúde, a paz, a visão. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Teu sangue tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre o ministério. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Nos cubra com teu sangue. Tem misericórdia de nós e acampa os teus anjos aqui. Muito obrigada por tudo, por essa oportunidade maravilhosa. Continue nos guiando, Senhor. Guia-nos por águas tranquilas e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Refrigera a nossa alma e nos ajuda a ir além. Muito obrigada por tudo, Senhor, e por mais essa oportunidade maravilhosa. Amém, amém, amém. Sentem-se, por gentileza. Falem comigo, decisão. Falem comigo, avance. Mais uma vez, vamos lá. Se não estamos, não, mais forte. Se não estamos avançando, o nosso passado, de novo, se não estamos avançando, o nosso passado se torna o nosso destino. Mais uma vez, se não estamos avançando, o nosso passado se torna o nosso destino. Exatamente assim. A Bíblia diz assim, ó. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Decisão é a habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema sem indecisão. Com coragem, firmeza, definição. É uma escolha. Tomar uma decisão significa se comprometer em atingir um resultado e eliminar outras possibilidades. Tomar uma decisão é não ter mais nenhuma opção. É fazer o que Eliseu fez. Quando Elias lançou a capa, ele se tornou um homem sem opções. Um homem sem plano B. Ele rompeu de tal maneira com a vida que ele tinha, que ele tinha a propriedade, ele tinha bois, ele tinha equipamentos de arar, ele tinha família, e ele queimou tudo, despediu dos pais e passou a seguir Elias num processo nada fácil. Ele zerou. Queimou os barcos, queimou as pontes.
e seguiu num processo de treinamento, onde ele teve que desaprender, reaprender, como servo de um homem, que era um homem duro, esquisitão, de um temperamento explosivo, que era Elias. Um homem surpreendente, mas um homem único, diferenciado. Alguém que veio no espírito de Elias e que se assemelhou a ele, foi João Batista. Um homem selvagem, rústico, bem diferente, diferente de tudo. E Eliseu queimou tudo, zerou a vida dele e começou a seguir Elias num treinamento que no final daquele treinamento lhe rendeu, que esse foi o pedido dele, a ambição dele, a porção dobrada de seu mestre. Ele disse: eu quero o que você tem em dobro. O que ele desejou foi o poder que estava em Elias. O que ele desejou foi o intangível, que transformou aquele homem na maior autoridade espiritual da nação. Um homem que aconselhava reis, um homem surpreendente. Um homem que carregou uma unção, que mesmo depois de morto, quando um morto foi jogado na cova em que ele estava, e tocou os seus ossos, ressuscitou. Olha o nível da comunhão, da unção que esse homem carregou. Mas se você observar o nível de comprometimento dele, foi altíssimo. E começou, não foi Elias que se adaptou a ele, ele se adaptou a Elias, ele seguiu, ele aprendeu, a trajetória foi longa, foi desafiadora. Elias tentou deixá-lo várias vezes. Você vai ver que no final Elias disse: não, você fica aqui, eu vou. De novo você fica, eu vou, você fica, eu vou. E ele: não vou ficar, não vou ficar. Então, ó, estou para ir, o que você quer? Quero porção dobrada do teu espírito. Assim, não deu segundos, saiu o que estava dentro dele. É isso que eu quero, eu sei o que eu quero. Eu caminhei até hoje para atingir isso aqui. O que eu quero o poder, a unção que está na sua vida. Eu quero servir a Deus e a essa nação com uma unção dobrada daquela que está em você. Essa é a minha ambição. Elias era um homem de autoridade. E ele disse: pede o que você quer antes de eu partir. E ele ainda botou mais dificuldade. Ele disse: você me pediu uma coisa muito difícil, porque para você conseguir isso, você tem que estar no momento exato quando eu for tirado daqui. Senão você não recebe. Quer dizer, Elias não disse: olha, você caminhou, e é certo. Está tudo garantido, tá bom?
Não, ele não disse, não está garantido nada não, meu filho, você tem que terminar bem, porque senão você perde tudo. Eu gosto disso. Não basta começar. Tem que terminar. E terminar bem. Começar, todo mundo sabe começar. Terminar é que é a questão. A decisão de terminar. A decisão de ir até o fim. E Elias era bem assim. Você me pediu uma coisa muito difícil. Ele não ponderou, esse cara largou tudo para me seguir. Não, o que você pediu é difícil. Não é certeza, não tem nada garantido, depende de você. Se você vacilar, desfocar, um tiquinho, não tiver exatamente na hora, no momento que eu for tomado, você perdeu. Mas se você estiver lá, na hora, no lugar, no momento, você recebe. Você vai ter o que você quer. Isso para mim é demais. Eu gosto de desafios, isso me mantém viva. A superação, principalmente, né? O desafio está ligado a isso, a superação. A capacidade de você superar você, superar os desafios, superar os nãos, as suas dificuldades, que são muitas. Às vezes a gente tem uma dificuldade intelectual, emocional, falta de habilidade, a gente tem deficiências várias. E Elias não facilitou nada. Nada. Isso é muito bom. Porque a verdade é que quando uma pessoa, ela tem que lutar por algo, ela dá valor. E Deus nos ensina isso. Quando você luta por algo, você sabe o preço que isso tem. Quando você deu o seu sangue por algo, você sabe o valor que isso tem. E você sabe o quanto você calejou suas mãos ou sangrou seus pés para chegar lá, para possuir aquilo. Eliseu desejou a coisa certa, perseguiu, não desfocou, não distraiu, e como começou muito bem, terminou melhor. Porque ali, a trajetória para ele substituir Elias, foi o término de um ciclo. Né? A virada para um novo tempo, onde agora ele liderava com porção dobrada. E já de imediato, quando ele catou a capa, que Elias foi tomado, e ele bateu nas águas, e elas se dividiram, todo mundo já começou a gritar, o espírito de Elias repousa em Eliseu. E isso é muito forte. Ele viu em Elias, na unção que ele carregava, ele encontrou toda a motivação para ele romper com uma vida e seguir. E ele perseguiu aquilo. E fez muito bom uso daquilo que ele recebeu. Ele foi um grande instrumento de Deus para a nação. E fez o dobro de milagres que Elias fez. Porque ele carregou uma porção dobrada para produzir ainda mais.
Porque esse foi o desejo, o sonho, a busca, o que ele perseguiu. Olha a visão desse homem. Bens ele tinha, e isso ele deixou para trás. Ele queimou para ele nunca mais ter que voltar lá. Muito inteligente. Tem gente que surpreende a gente com nível de inteligência. A gente aprende. Quando ele tomou aquela decisão, ele zerou completamente aquele tempo. O que ele estava dizendo para todo mundo, mas principalmente para ele? Acabou. Para cá eu não volto. Eu sou um homem sem opções. Não tem plano B na minha vida. E foi pagando o preço. Não foi pequeno. Não foi curto. Não foi do dia para a noite. Mas quando terminou, ele teve aquilo que ele desejou. Não foi bem diferente, foi bem diferente do que Geazi desejou. Geazi trocou o servo de Eliseu, trocou tudo por algumas coisinhas. Foi uma pessoa sem visão. Eliseu é um exemplo daqueles de gente de visão. Que enxerga a coisa certa e a longo prazo, não é curto. E planta a boa semente e persegue aquilo. Decisão. É você eliminar todas as outras possibilidades. É viver sem opções. Nenhum desafio, nenhum problema ou obstáculo pode parar uma pessoa quando ela está decidida. Nada. O poder de decisão está nas mãos de cada pessoa. Cada pessoa, cada indivíduo tem a liberdade, tem a capacidade de tomar a decisão da sua vida. E a vida é feita de decisões, e a palavra de Deus, de Gênesis até o fim, vai falar sobre isso. Decisões. Tudo na vida vai girar em torno disso. Tudo na Bíblia e tudo na vida. Decisões. Você já parou para pensar por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? Às vezes a gente pensa, mas não pensa, né? Pensa, acha que pensa. Mas aí arrumamos alguma desculpa para vivermos um pouco mais enganados. Não. Ou porque algumas pessoas são felizes e realizadas e outras não. São perguntas que a gente tem que fazer. O que essa pessoa fez? Para ela ser bem-sucedida, tem tantas bem-sucedidas, outras não. Algumas tão realizadas, felizes. E a gente olha que outras tão longe disso. Jesus falou assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o que eu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Olha o que Jesus falou. Minha gente, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, e esses dias eu ainda preguei sobre isso, da frase
Ó a frase de Jesus: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Decida fazer a vontade de Deus. E aí você descobre. Se funciona ou não funciona. Uma pessoa não pode dizer que servir a Deus não funciona até que ela decida fazer a vontade de Deus. Não, eu fui para a igreja, eu virei crente, isso aquilo não funcionou. Você não pode dizer até que não funcionou, até que decida fazer a vontade de Deus. Jesus falou. Primeiro você toma a decisão de fazer a vontade de Deus. Aí você descobre se funciona ou não. A diferença entre pessoas comuns para aquelas consideradas pessoas extraordinárias está exatamente nas decisões que elas tomam. E o quanto são persistentes, convictas nessas decisões. Tudo começa com uma decisão. Tudo. As decisões que você tomou há 10 anos moldaram suas ações e fizeram o que você é hoje. Você é hoje o resultado das semeaduras desses anos, das decisões desses anos. Então, perceba como essas decisões interferem no que você vive hoje. E as decisões que você tomar agora, daqui para frente, vão determinar não apenas o ano que chega, como a década. Como nós vamos chegar em 2030? Que passa voando. Voando. Daqui a pouco, estamos anunciando 2030. É rápido. A Bíblia diz que voa. Como nós vamos chegar lá? Como eu cheguei aqui em 2020? Como eu comecei lá? O que eu fiz em 2010 para cá? As pessoas subestimam um ano. Mas eu estou acostumada a lidar com gente há muitos anos e ouvi-las dizer que o que elas viveram em um ano, elas não viveram em 30, 40 e tantos. E eu estou cheia de testemunhos no canal com essa frase. O que eu vivi em um ano, eu não vivi uma vida inteira. Em um ano. Eu estava ouvindo algumas pessoas dizerem: gente, eu não fiz nada em 2020. Olha, não vejo a hora desse ano acabar. Eu não fiz nada em 2020. E eu estava editando o filme da retrospectiva e a minha maior dificuldade foi fazer caber pinceladas de tudo que nós fizemos em 2020. A maior dificuldade. Ainda o meu irmão disse assim para mim: eu estava pensando
o quanto você teria dificuldade para editar o filme desse ano. Como que você ia fazer caber em 1 hora, assim, flashes de tudo. E a outra, o outro pensamento, olha a cegueira, não vejo a hora que acabe 2020, para quê? Tanto faz 2020, 21, 22, ou 19, qualquer ano, se nada mudar, nada mudará. Não é o ano, é o que você faz. Em cada ano, e cada ano vai trazer seus desafios. O que você faz? É a frase que você conhece bem, que não é o que te acontece, sim o que você faz com o que acontece com você. Então eu fico pensando nas decisões que nós tomamos. Vamos dar só 10 anos atrás, 10 anos depois, como nós estamos, e o que eu estou fazendo agora para viver uma realidade diferente. A Bíblia diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Coragem. Coragem é tudo. Não tem fé viva sem coragem. Coragem. E coragem é um espírito, como covardia é um espírito, medo é o oposto da fé, e medo é a arma principal que Satanás usa para escravizar, dominar, possuir, travar, adoentar as pessoas. O pânico, o medo, tanto que você vê nitidamente que as pessoas estão subjugadas por conta do medo. É uma entrega, é uma passividade por conta do medo. Elas acreditam em tudo, elas são levadas para lá e para cá por conta do medo. E com isso, em todo o mundo, pode-se ver o roubo da liberdade entrando e entrando cada vez com mais força. As coisas mais bizarras, se a gente lê, que nem parece ser real. As contradições, as loucuras. Mas Jesus falou que quando essas loucuras todas começassem a acontecer, que podíamos levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção estaria perto. Cada dia que passa, você vê mais bizarrices, loucuras, e, na verdade, de tudo que eu vejo, uma coisa que eu não nego, que me incomoda, mas eu confio em Deus, é como eu estou vendo a sutileza e como estão usando essa pandemia para roubar a liberdade das pessoas e escravizar as pessoas. E elas simplesmente são dominadas. Porque a prisão mais terrível é a mental. Não existe nenhuma prisão que seja pior do que a mental.
é como a cegueira. Não existe uma cegueira pior do que a mental, a falta de visão. Não é a cegueira física, nem a prisão física. É a prisão mental, é a cegueira mental. Essa é a pior prisão e a pior cegueira. E só tem piorado. Mas é o medo. Quando você acredita no medo, quando você se entrega ao medo, ele ciranda com a sua vida. Eu não deixo o medo me pegar. Isso eu não deixo. O medo não. Não vai mandar em mim. E enquanto eu tiver fôlego de vida, apesar de as pessoas acreditarem mais no medo, muitas vezes, consequentemente no diabo do que na palavra de Deus, eu vou continuar insistindo para que as pessoas creiam em Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o que faz com que eu faça uso da coragem, sem ceder absolutamente para medo, é porque eu acredito no que eu estou lendo. Você tem o que você acredita. Você é o resultado das suas crenças. É o resultado da sua fé. Se você acredita em Deus, na sua palavra, conhecereis a verdade e ela te libertará. Quando você conhece a verdade, quando você vê, quando você lê, quando você ouve algo, você sabe dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é engano. Quando você não conhece a verdade, ela se torna relativa para você. E a verdade não é relativa. A verdade é a verdade existe, só tem uma verdade. O resto são invenções, mentiras e enganos. Deus não deu ao seu povo um espírito de medo, de covardia, mas de coragem, está escrito. Poder. Poder é coragem. Então, você pode não estar usando a coragem, mas ela está aí. Se você tem o Espírito Santo, você recebeu. Eu jamais seria estúpida, porque isso seria uma estupidez para quem conhece a verdade, de me autopreservar. Autopreservar a minha vida. Porque Jesus falou que é o contrário. Quando eu não dou tanta importância à minha vida, por amor a Ele, porque eu creio nele, aí eu estou segura. Quais as pessoas que estão seguras? Aquelas que confiam totalmente em Deus. Eu já vi gente se vender, sacrificar a sua comunhão com Deus, a sua vida, para montar uma segurança, para se autopreservar, para buscar uma segurança financeira, uma segurança, e já vi aqueles que sacrificaram toda a sua segurança por crer em Deus. E é impressionante a diferença daquele que abre mão de tudo por amor à fé, o quanto essas pessoas são cuidadas por Deus, porque Deus tem compromisso com elas e com seus descendentes, e o quanto aqueles que confiam na força do braço e busca a sua autopreservação e a sua própria segurança, aquilo tudo vai falindo. Aquilo não é segurança. Falem comigo, a única segurança é Deus.
A única segurança é Deus. Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Quando Deus vem em primeiro lugar na sua vida, você pode ter certeza que o seu futuro está garantido. Não tenho medo do amanhã. Se eu tiver que ter medo, eu vou ter medo de alguma estupidez minha hoje. Porque eu sei que uma atitude estúpida hoje é que vai afetar meu amanhã. Não tenho medo de amanhã. Eu tenho hoje. E a palavra não falha. O que eu faço hoje vai me dar toda a segurança ou não para amanhã. A nossa segurança é Deus. Enquanto alguns não entenderem isso, vão enxugar gelo, dar murro em ponta de faca, andar na esteira. O Eliseu, de forma natural, quem olhou para o que o Eliseu fez, de forma natural, qualquer pessoa diria assim, você enlouqueceu. Isso é loucura. A gente não sabe, a Bíblia não diz, será que os pais dele também não disseram alguma coisa? Meu filho, você enlouqueceu. Você queimou seu patrimônio, você encerrou essa sua vida para seguir aí, nada. Você vai viver onde? Vai fazer o quê? Mas quando você vê a história de Eliseu, que história de sucesso. Que fim, que forma de viver extraordinária. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de coragem, de amor e de equilíbrio. Então, está muito claro, o espírito que Deus deu para mim e para você é de coragem, é de amor, não ódio, é de equilíbrio, de domínio próprio e não desequilíbrio. Então, você pode sim gerenciar bem suas emoções. Assume risco. Muitos não se arriscam por medo do que pode acontecer. Medo do amanhã. É natural querer evitar dor. Mas todas as possibilidades que aparecem ao longo da vida são carregadas de desafios. Todas. Porque sempre que decidimos nos arriscar em algo novo, sempre, nós vamos ter que nos despedir de algumas coisas ou muitas coisas antes de recebermos outras. É aquilo que eu falo sempre, a dor da mudança ou a dor de nunca mudar. Mudar dói. Mas leva ao progresso, à realização. Mas não mudar leva à estagnação e frustração. Não mudar é certo que a pessoa vai ser frustrada. Eu nunca encontrei um que não fosse altamente frustrado e infeliz, que não quis mudar. Vinho novo exige odre novo. E a Bíblia diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Você conhece a palavra? Pois o remendo vai forçar a roupa, tornando pior o rasgo. Remendar é a maior estupidez. Eu quero um pouco de Deus, mas um pouco do mundo. Eu quero todo esse poder que vem de Deus, mas eu quero continuar sendo a pessoa que eu sempre fui, com os meus hábitos, com os meus costumes, com o meu estilo de vida.
Então eu faço um remendo. Eu pego essa coisa nova, remendo nessa coisa velha. Vai rasgar. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, você põe vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Os odres eram feitos de couro de ovelha. O que acontecia? Quando eles tentavam reutilizar, colocavam esse vinho novo, na fermentação ele não tinha mais elasticidade. Arrebentava. Então, se você pega esse vinho novo, essa fé, essa nova força, essa coisa nova que Deus está te dando, e simplesmente tenta colocar no odre velho, vai arrebentar, não vai funcionar. Você quer esse novo, mas não renova a mente. Então você quer manter a velha mentalidade com todas as coisas novas que Deus está te dando. Você está se dividindo. Você não vai conseguir. Vai arrebentar. Você vai perder. Porque o odre é velho. O odre tem que ser novo, mente nova, renovada, tem que se esvaziar. Se você não se esvazia, você não consegue. O maior desafio é você agora se render. E para se render, vai demandar, vai precisar, vai exigir humildade. E é onde as pessoas se esbarram. Elas esbarram no orgulho de não querer abrir mão, porque você estabelece um padrão, você cria uma imagem, e agora você tem que desconstruí-la. E você muitas vezes quer dar tantas satisfações, assim, que você sabe lá no íntimo, que essa divisão vai te custar a sua vida. Mas você se convence de que você pode levar, que você vai conseguir botar vinho novo no odre velho, e no seu caso o odre não vai arrebentar. No seu caso não vai arrebentar. Sempre arrebenta. Vai dar errado. A humildade para desconstruir. Para o cônjuge, para os filhos, para os conhecidos, para os parentes, para as pessoas. Dizer, tem que mudar, eu mudei, é preciso mudar. Se eu não tenho, porque eu preciso sustentar, e eu acredito que eu mudo tudo sem ter que mudar. Quer dizer, eu consigo mudar tudo sem eu mesmo ter que mudar. É a maior estupidez da face da terra. Todos que eu conheço, eu não sou muito velha, mas eu conheço muita gente. É enxugar gelo, é só perder tempo. Você vai vendo pessoas que estão perdendo anos da vida, porque elas acreditam nisso, elas vão mudar o sistema, elas vão mudar, o mundo vai mudar, o sistema vai mudar, as coisas vão mudar, sem elas terem que mudar. Não vai. Não vai. Não vai. Se você quer um casamento feliz, você vai ter que se posicionar. Uma família feliz, você vai ter que se posicionar. Alguém vai ter que mudar. Você quer ser feliz? Você quer uma coisa diferente? Começa por você. Você não quer perder tempo na sua vida? Você quer uma vida bem-sucedida?
não sei qual a sua área, o que. Você precisa de uma decisão. E mudança começa com humildade. Sem humildade, esquece. Pregar humildade é fácil. Pregar humildade deixa até você mais espiritual. Nossa, pregou. Hoje o pastor, a bispa, pregou de humildade, pregou amor. É fácil, deixa a gente até mais espiritual. As pessoas olham para a gente, meu Deus, pregou humildade, pregou amor, perdão. Não, pregou perdão, meu filho, você fica santificado. Te santifica. Pregou perdão. Não é mesmo? Você fica até mais bonito, mais doce. Porque você pregou perdão, humildade. Falar, gente precisa perdoar, gente, está faltando amor no mundo. Olha que frase. Vamos para o Twitter, gente, nós precisamos nos amar, chega de discurso de ódio, nós precisamos nos amar. Falta amor no mundo, mais perdão, por favor. Olha que lindo, gente, olha que emocionante. Vamos fazer um banner assim, amor, perdão, a gente precisa se unir em amor. Olha. Só que a maioria é hipócrita. É só conversa para boi dormir. Na prática, é conversa fiada. Humildade. Humildade não tem nada a ver com caras e bocas, nem amor tem a ver com caras e bocas, e nem perdão. É uma atitude segura, firme, que não precisa fazer cara assim, que parece que, né, fica mais emocionante assim, você botar, você convence mais, né? Gente, humildade, gente, olha, o maior é o que serve, gente. Nós precisamos servir, gente. A pessoa fica até mais, vai ficar ela até encolhe para parecer assim mais, sabe, convincente. O que é? Não tem a ver com isso. É uma atitude de vida. É uma atitude interna. É um estilo de vida. Você não vai saber viver diferente. É um negócio aqui, ó, que você sabe. E por saber, porque você conhece a verdade, você não aceita ir contra a verdade. O que você faz, não é porque é gostoso nem facinho, é porque você é um homem, é uma mulher sem opções. E ponto. Eu não faço as coisas porque eu sou boazinha, ou porque eu sou calma. Eu não sou calma. Se tem um trem que eu não sou, é calma. Talvez o fruto do Espírito mais difícil da minha vida é o tal da mansidão. Esse aí é difícil. Mas eu sou uma mulher sem opções. Está entendendo? É diferente. Não tem a ver com ser boazinha. Tem a ver com não ter opções. Porque eu conheço a verdade. E eu não aceito o engano. Isso é uma decisão. Decisão. Você não se mantém num lugar difícil, não fica num lugar difícil, porque você tem alguma coisa que é diferente dos outros. Não, porque você é uma pessoa sem opções.
Ai, Bisa, todo mundo tem opções quando não conhece a verdade. Porque quando você conhece a verdade, não tem mais opções. Porque agora você sabe o que é verdade. E você decidiu pela verdade. Você queima as pontes, os barcos. Você faz como Eliseu. Você toma uma decisão sem volta. Porque a verdade não te deixa retroceder. Quando isso entra, sua vida muda. Porque você tem a visão correta da vida. Porque tem uma visão, tem uma mente. Nós recebemos, todos nós, uma mente, a mesma mente. Todos nós recebemos a mesma mente. Para ter um só pensamento. Que é a mente de Cristo. Todos nós, a mente que você recebeu, é a mesma que eu recebi. Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, recebemos a mente de Cristo. Se nós todos temos a mesma mente, que é a mente de Cristo, então, qual é o padrão? Qual é o padrão? O padrão é Cristo. Qual é o estilo de vida? É Cristo. Não tem desvios, não tem atalhos. Não tem plano B. Não tem outra coisa. Não tem outra vida. Ele é o caminho, a verdade é a vida. E nós estamos no caminho. O caminho é Cristo. Encontramos a vida. A verdade. Conhecereis a verdade. E ela te liberta. Liberta de toda cegueira, toda estupidez, de todo engano. Aí o mal não tem mais poder para te enganar. Ele enganou a gente muito tempo. Agora nós conhecemos a verdade. Quando a gente vê um engano, ouve um engano, lê sobre engano, onde tem engano a gente... Você tem radar para engano. Você pega o engano rápido, porque você sabe, é engano. Porque você já conhece a verdade. Isso não é forte? Isso não é um privilégio? Meu Deus do céu. Não adianta tentar botar um vinho novo, essa nova força, num odre velho. É onde está escorrendo, você está perdendo tempo, energia e está se frustrando. Então, vamos repetir uma coisa que a gente conhece bem, um versículo que a gente conhece bem. Vamos juntos? E tirareis fora o velho, por causa do novo. Deus tem uma coisa nova, mas essa coisa nova que está surgindo não vai poder ocupar lugar se eu estou cheia da coisa velha. Tem que tirar a coisa velha para a coisa nova poder entrar. Essa história de Daniel é uma coisa incrível. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na terra do tesouro, na casa do tesouro de seu Deus. Então, ele sitiou Nabucodonosor. Deus avisou muitas vezes, por anos, mandou os profetas sobre esse exílio, não adiantou. E ele sitiou mesmo e destruiu com tudo, levou o povo cativo. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte,
que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Olha que coisa. Além dele trazer todos os utensílios do templo, colocar na casa do tesouro do seu Deus, ele trouxe muitos exilados e também mandou que trouxesse meninos novos. Esses meninos eram adolescentes, 13, 14, 15, tudo adolescente, da nobreza, era tudo da família real. Ele queria esses nobres, meninos, adolescentes nobres, para agora ele incutir toda a cultura da Babilônia. Eles iam ter que estudar e estudar profundo para absorver a cultura daquele lugar. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então, 3 anos se alimentando, 3 anos de treinamento, comendo da mesma comida do homem mais poderoso daquela época, que foi Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E foi um homem de grande expressão. A comida do rei era uma comida não só consagrada aos seus ídolos, e Babilônia quer dizer o centro da idolatria, também tinha muitos alimentos que, por uma questão de fé, eles não comiam. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá. Então, tinha alguns que tinham vindo de Judá. Judá é a tribo da adoração. Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel, vamos ler esse juntos? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, ele decidiu. Tudo começou com uma decisão. Agora, você imagina o tamanho da visão desses meninos. Porque eles eram adolescentes. Eles tinham sido arrancados de seus familiares e provavelmente muitos de seus pais tinham sido assassinados. Eles tinham sido levados para uma terra tão distante, como escravos, exilados. Exilados. E agora, o rei manda separar essa turma para ser educada, preparada. A intenção dele era realmente fazer uma lavagem cerebral e que entrasse toda a cultura da Babilônia. E mandou que desse uma porção da comida dele, do vinho dele. E, por ter consciência de que
aquela comida era consagrada a Deus, por ter consciência de que lá tinha alimentos que a lei dizia que eles não podiam comer, uma questão de fé. Meu Deus, eles conheciam a verdade, eles não tinham opções. Lá dentro havia uma convicção tão grande que não tinha plano B, não tinha opção. Eles não estavam abertos a nenhuma outra possibilidade. Eles tinham uma decisão tomada. Daniel tomou a decisão e influenciou seus amigos. Não. Nós não vamos nos contaminar, diz na Almeida, ou nos tornar impuros com a comida do rei. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Foi uma decisão. Uma decisão radical, dificílima, sacrificial, uma decisão extremamente difícil, que duraria 3 anos. Vamos ler aqui esse restante. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Deus fez. Deus, quando você toma uma decisão para agradar a Deus, Deus imediatamente vai financiando. Ele derramou no coração daquele homem, daquele chefe, um favor, para favorecer Daniel e os jovens. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei. O meu Senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, olha a fé, ele era um adolescente, ele tinha uns 14 anos. Então, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Hananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Nos dê 10 dias só. A fé. Porque quando você dá um passo para agradar a Deus, Deus vai dar vários ao seu encontro. Quando você toma uma decisão radical para agradar a Deus, Deus vai financiar. Quando você toma uma decisão radical, Deus vai te favorecer, Deus vai te ajudar. Mas você sabe o que me encanta? A fé de um menino desse. Ele decidiu não se contaminar e tomou e deu os passos de fé. Ele era um exilado, ele podia ter tido medo, mas ele não teve medo de assumir a sua fé. Ele não teve medo de arriscar a vida dele por conta da fé. Tudo o que ele fez foi por causa da fé. Todas as decisões foi por causa da fé dele, no Deus de Israel. Todas as decisões foram por conta da fé. Tudo o que ele fez foi por conta da fé. Arriscar a vida por conta da fé. E se esse homem fosse contar para o rei, ele arriscou, mas ele confiou. Como nós vamos ver em todo o livro de Daniel,
Eles preferindo a morte, arriscando a vida, a negar a Deus, a negar a fé. Os 3 jovens na fornalha, Daniel na cova dos leões. Você não vai ver em nenhum momento covardia, plano B, uma posição neutra, morna. Não. Você vai ver gente convicta e muito corajosa, porque eles conheciam a verdade. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Olha a segurança, olha a coragem, olha a firmeza, olha a convicção. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis. Você vê que tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Qualquer um, o próprio homem diz, não, vocês podem estar mais abatidos, debilitados. E o rei vai perceber, vai ficar sabendo disso. Isso, ele pode pedir minha cabeça, porque ele me deu uma ordem. Mas 10 dias depois, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Você está vendo? Legumes e água. Foram os legumes e a água? Poder de Deus. Você vê que não importa. As pessoas dependem de tantas coisas para estarem bem, né? Não foram os legumes e a água. Foi Deus, foi a unção de Deus, honrando a fé deles. Qualquer um ia dizer exatamente o que o homem disse. Vocês vão estar abatidos, vocês vão estar debilitados, vocês vão estar inferior aos outros. E Daniel, muito corajoso, cheio de fé, falou, não, faz o teste, 10 dias só. 10 dias depois, eles estavam infinitamente melhores. Muito melhores. Mais saudáveis, mais fortes, do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. É incrível! Olha isso aqui, a esses jovens, vamos ler isso aqui, meu Deus. A esses jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Queridos, olha isso aqui. Ao final do tempo estabelecido, 3 anos depois, pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, os chefes oficiais dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou. O quê? E não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Não tinha ninguém que se comparava, nem parecido, que se assemelhasse. Foi disparado o crescimento deles. A sabedoria. Porque aqui, ó,
a esses 4, Deus deu. Quem é que deu? Quem é que deu? O quê? Sabedoria e inteligência. Deus deu. Quem é que dá? Está lá, Tiago falou, você não tem sabedoria? Peça a Deus, que dá a qualquer um que pedir. Sabedoria. Mas ninguém vai ter sabedoria. É impossível sabedoria vinda de Deus, porque o princípio dela é temer a Deus. Eles só receberam porque o que motivou foi a fé, o temor a Deus. E Deus deu, Deus dá. Como Deus usa pessoas para favorecer. Você dá um passo de fé, Deus vai preparar gente para te ajudar, para favorecer você. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável. Não tinha ninguém que se comparasse. O rei, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei não deixou eles saírem de lá. E olha que o Nabucodonosor era exigente. O rei lhes fez perguntas sobre todos, falem comigo, todos. Todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então falem comigo, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Você viu isso aqui? Não falou que eles eram 10 vezes, eles eram totalmente assim, não tinha ninguém que se comparasse com eles entre todos os jovens que estavam no treinamento. E eles eram 10 vezes mais sábios agora do que os magos e encantadores de todo o reino de Nabucodonosor. Agora, você já imaginou os magos, astrólogos, encantadores, velhos, antigos, que estavam lá no reino? E chega esses meninos cheios de fé, com uma capacidade de sacrificar, e se tornam, por conta de uma atitude, um passo de fé sacrificial, 10 vezes mais sábios. Agora, eles não eram 10 vezes mais sábios que a turminha deles que estudaram na mesma faculdade. Eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do reino. Gente que estava lá há muito tempo. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Nabucodonosor não soltou ele. É uma coisa, Daniel tomou uma decisão, ele plantou uma semente poderosa de obediência que lhe custou 3 anos de imenso sacrifício. Foram 3 anos a legumes e água. Isso não foi brincadeira. É só você se colocar no lugar dele. E por que ele fez isso? Por conta da fé dele. Conhecedor da verdade, ele se negou a fazer algo que ele sabia que era errado diante de Deus. Mas quanto tempo foi? Quanto tempo durou o sacrifício? Quanto, gente? 3 anos. Mas lhe rendeu. Fala comigo. Mas lhe rendeu.
uma vida inteira de poder, honra, promoções, influência e glória. Quantos anos de sacrifício? Quanto de honra e poder e glória? Uma vida inteira. Uma vida inteira. Uma vida inteira. Aí a pessoa, o Daniel, os 3 jovens, tiveram muitos invejosos na cola deles. Porque gente que não entendia como aqueles exilados ocupavam um lugar daquele. Eles ocuparam os cargos mais altos daqueles impérios. Então vamos lá. 3 anos de imenso sacrifício. Um preço alto por conta da fé. Mas incomparáveis. Não dava para comparar com ninguém. 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores. Daniel se tornou, você vê no capítulo 2, quando Nabucodonosor teve o sonho, ninguém conseguiu interpretar o sonho da estátua. Ele ia destruir com todos os magos, matar. Daniel pediu um prazo, pediu a Deus, interpretou, Nabucodonosor caiu de joelhos diante dele. E Daniel assumiu um cargo ainda mais alto, e agora ele passou a ser o chefe de todos os magos. O chefe, o líder, a autoridade máxima. Influenciou os homens mais poderosos da terra na época. Nabucodonosor, Belsazar, que foi chamado às pressas pela rainha mãe, dizendo que ele era um homem que tinha uma inteligência extraordinária. Dário, o Dário fez jejum para Deus salvar, para os deuses dele, para salvar Daniel na cova dos leões. O persa, o Medo, no reino Medo-Persa. Ciro, quem influenciou Ciro e trouxe à tona o que Deus tinha falado a respeito dele em Isaías? Daniel, para libertar o povo. Quando Daniel, lendo as Escrituras, descobriu que o cativeiro ia durar até o ano 70. E ele viu, opa, terminou o cativeiro. E que era Ciro que ia financiar a saída deles e a reconstrução de Jerusalém, do templo. Ele foi o influenciador. E todos os problemas que eles tiveram foi por conta de invejosos indo contra eles e porque eles nunca se venderam. E todas as coisas que aconteceram com eles, como os 3 jovens na fornalha, ele na cova dos leões, em nenhum momento eles negaram a fé. Eles escolheram a morte a negar a fé. E sempre saíram melhores para cargos mais altos. Sempre foram ainda mais promovidos. Ele ocupou, os jovens também, ocuparam os cargos mais elevados dos impérios. Nada pôde derrotá-los, nada pôde derrotar Daniel. Ninguém nesses reinos, babilônico, Medo-Persa, superou Daniel.
Ninguém. Ele que influenciou os 3 jovens, que também foram extremamente bem-sucedidos. E você e eu? Qual a decisão que nós vamos tomar para a nossa vida? Essa é a nossa vida. Como é que nós vamos estar em 2021? Ou em 2030? A Bíblia diz assim, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. E qualquer coisa pode se tornar um Deus, né? Eu sempre falo que um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus como um ídolo na mão. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer. Nem está além do seu alcance. Ou está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. As pessoas têm essa tendência de dizer, é muito difícil, é difícil, é difícil, é difícil. E o Senhor vem dizer assim, não, o que eu estou dando a você de direção não é difícil não. Basta você pegar a palavra e seguir. Não é um negócio que está lá no céu, que está lá no mar do outro lado, que você não vai conseguir. Está aqui, ó, é a palavra, você está recebendo a palavra aqui agora, está aí. Está aqui, ó. É a palavra, nada disso. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer. O que ele está dizendo não é que não tem desafio, não é que não é difícil. Ele está dizendo que eu te dou graça, você tem a palavra, então você pode fazer. Essa história de que é difícil, eu não falo, não, isso é uma questão de decisão. Ele está dizendo, é uma decisão que você vai tomar. Você pega a palavra, segue a palavra, obedeça a palavra. E eu vou te ajudar, eu vou te honrar. Acabei de mostrar para você, você toma uma decisão de fé. E toda ajuda que você precisa chega. Toda graça, todo favor. Vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, e decretos, e ordenanças, então vocês terão vida, e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Isso vai afetar seus descendentes. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz. Ouçam a sua voz. Amem o Senhor. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Ouçam a sua voz, não outra voz. E se apeguem firmemente a Ele. Porque o que ele disse aqui? Ó, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Olha aqui o que ele fala, ó, pois o Senhor é a sua vida. Então, quando você escolhe o Senhor, você está escolhendo vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
E só em Cristo se tem essa vida abundante. Pois o Senhor é a sua vida. Agora escolham a vida. Agora escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Pois o Senhor é a sua vida. Quando você escolhe o seu, você está escolhendo vida. E Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa, diz a Bíblia. Difícil, queridos, é nunca evoluir. Nunca. Difícil é você nunca tomar uma decisão com base na verdade e se firmar nela. Sair do eu acho e entrar numa convicção absoluta e seguir a sua vida de forma convicta. Perseverar é manter sua posição e avançar. É você viver de acordo com o que você já alcançou. Você nunca retrocede, nem para um lado, nem para o outro. E você vai. E no início nós lemos essa frase. Se não estamos avançando, o nosso passado se torna o nosso destino. Ou seja, a gente termina do mesmo jeito. Não tem nada pior do que você olhar a vida de uma pessoa que o passado dela se tornou o destino dela. Não tem nada melhor do que uma vida que progride. Eu sempre falo que progresso e felicidade são a mesma coisa. Você começa a ver a vida de uma pessoa progredir, você vê brilho nos olhos dela. Brilho. Até o rosto dela fica iluminado. A energia dela, a forma dela falar é outra. Porque o progresso faz isso na vida da gente. Mas se você não avança, se não estamos avançando, o nosso passado se torna o nosso destino. Meu Deus! Imagina o seu passado se tornar seu destino. Ou seja, você nunca evolui. É a mesma coisa. Não sai do lugar. Mas como que uma pessoa vai avançar se ela nunca para tomar uma decisão radical? E por que as pessoas não tomam decisões como Daniel, Eliseu? Por medo. Elas têm medo. Medo de alguma coisa dar errado. Medo de alguém falar alguma coisa. Medo de serem criticados. Medo do que vai dar. Medo. Elas têm medo. Eu teria medo. É de ficar no mesmo lugar. Porque para mim, isso é morrer tendo o coração batendo. Se você tem que viver, e você está vivo, tem que ser se arriscando. Senão você vai viver uma vida muito infeliz. Uma pessoa que não se arrisca, é uma pessoa muito frustrada. E tem gente que é uma coisa impressionante. Ele está preso a tantas coisas, que ele não se joga. E aí a mesma pessoa que não toma uma decisão firme, radical, é a mesma que reclama.
que lamenta, que se amarga. E que fica lá lambendo feridas, dizendo, é difícil, com inveja dos outros, revoltada com a vida, com raiva do mundo, culpando os outros. Para mim, o pior é isso. Querido, você conhece muito do caráter de uma pessoa. Eu tenho falado muito sobre isso. É pela o nível de ingratidão dela, a ingratidão revela. Você não vai conhecer uma pessoa quando ela se alegra, quando ela chora com aqueles que choram. Mas você vai saber muito de uma pessoa, realmente da índole, o caráter dela, quando ela é capaz de celebrar as alegrias, as alegrias dos outros. Ela se alegra com quem se alegra. E uma outra coisa que você descobre muito sobre uma pessoa é aquela que vive cheia de desculpas, culpando os outros. Você começa uma conversa com a pessoa e ela já começa a culpar. Já dá para você saber. Culpar, tem um culpado. Aí você tem que ir lá para Gênesis, isso começou lá. Adão, onde é que você está? Eu me escondi porque estava com medo. Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? A mulher que você me deu. E aí você, a mulher, foi a serpente. Ninguém era responsável. E você vai saber muito de uma pessoa. Quando ela é ingrata, não celebra a alegria dos outros, não se alegra. E ela culpa. Culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa do meu cônjuge. É culpa isso, é culpa. Sempre tem um culpado. Ela vai, ela não assume, ela não para, eu. É você. Todos nós temos uma história. Todos nós. E se for para culpar, nós vamos ter muita gente para culpar. Todos nós. Todos nós temos algo para contar da nossa infância, que nós sofremos, as negligências, e por aí vai. Só que você não cresce, e você nunca vai assumir responsabilidade, enquanto você responsabilizar outra pessoa. Esse é o grande problema de você culpar alguém. Isso é uma terrível de uma desculpa para não assumir responsabilidade. Não. A partir do momento que você passa a ter consciência, você passa a ser responsável pelas suas escolhas. Então, as pessoas, elas precisam se responsabilizar pelas escolhas delas, pelo resultado delas, porque ninguém é responsável pelos meus resultados. Ninguém. E demora a entrar isso na cabeça das pessoas. E é por isso que elas acabam gemendo. Porque aí elas não assumem a responsabilidade, e é mais fácil falar que o problema é a rejeição, que eu vivi isso, eu vivi... Bom, então eu vou passar a minha vida não assumindo responsabilidade, fazendo algo diferente, porque meu pai me feriu, minha mãe me feriu, meu cônjuge, e vai terminar assim a minha vida. É isso? Pronto? Então acabou? Não há o que fazer? Eles vão ter que pagar essa conta a vida inteira, eles não vão poder te pagar.
tem gente que continua exigindo que alguém pague a conta. Quantas pessoas que eu já peguei ao longo da minha vida que não tinha relacionamento que dava certo? Porque elas tiveram um problema com o pai, ou tiveram problema com a mãe, e aí é aquela história, agora alguém vai ter que pagar. Aí o problema que teve com o pai, cobrava do marido, aí largou daquele marido, foi para o outro, aí agora tinha cobrado do pai, daquele outro marido, o que sofreu com o pai, que sofreu com aquele outro marido, algum homem tinha que pagar. E quantos homens? Eu já olhei para homem e vi homem chorar. E falar, escuta, o problema que você teve com a sua mãe, mulher nenhuma vai poder pagar. E da pessoa, já está passando relacionamentos. E cada relacionamento a mulher tinha que pagar a conta da mãe. E aí teve filha. E agora estava levando para a filha a conta da mãe. Está entendendo o que eu estou falando? Eu já olhei para homem e já disse, a sua filha não tem culpa. Nenhuma mulher vai poder pagar a conta da negligência da sua mãe. Para de querer fazer que alguém pague. Meus queridos, nós temos que crescer. Todos nós fomos afetados em alguma área do nosso emocional. Mas nós vamos ter que lidar com isso. Receber a cura do Senhor, do nosso Pai eterno. Receber dele tudo que nós precisamos. E lembrar que ele pagou a conta na cruz. O Senhor Jesus. E colocar um ponto final nisso. Definitivamente. Ninguém nos deve nada. Do mesmo jeito que o Senhor perdoou todas as nossas falhas, Ele nos ensina a fazer o mesmo. Ninguém nos deve nada e ninguém vai poder pagar. Quando isso entra, que ninguém é responsável pelas minhas emoções, e que não adianta eu responsabilizar os outros, culpar os outros, mas eu tenho que assumir responsabilidade e tomar uma decisão na minha vida. A vida é feita de decisões. E se nós não estamos avançando, o nosso passado se torna nosso destino. Eu estou falando de decisões aqui. É a última segunda-feira de 2020. Ontem falou de visão, visão para a vida. Eu estou falando de novo, decisão. Vinho novo precisa de odre novo. Para vinho novo, o velho tem que sair. Se eu quero uma vida de glória, eu vou ter que tirar um tempo para pagar o preço que eu tenho que pagar. E quanto mais eu estender isso, mais longe vai ficar. Eliseu teve que pagar para ter porção dobrada. Daniel, com os 3 jovens, tiveram. Tudo começa com uma decisão de pagar o preço por um tempo para depois desfrutar. Passar pelo processo, passar pelo que tem que passar. Porque se nós buscamos atalhos e não enfrentamos e não tomamos a decisão que nós temos que tomar, não vai ficar mais fácil depois. É agora. Aliás, vai ficar mais difícil. Mas uma decisão sábia hoje muda o rumo da vida da gente para todo sempre. Vamos nos colocar de pé.
com o nosso propósito. Com a mão no coração. Vamos nos levantar agora, com a decisão tomada. Cada um sabe o que Deus está falando, do que se trata, que decisão é essa? Decisões. A palavra é clara e nos direciona. Jesus foi à cruz, isso foi uma decisão. E olha o que lhe rendeu essa decisão. Decisão. Está tão claro isso. Olha a decisão de Daniel. O que trouxe para ele de resultado. A decisão de Eliseu e de tantos outros. Ó Espírito Santo. Aqui está a sua palavra. E aqui estamos nós, carentes, necessitados do Senhor, para nos ajudar nessas tomadas de decisões, nesses posicionamentos. E eu oro para que essa palavra tenha entrado de tal maneira, impactado, convencido, mostrado, revelado, clareado, o entendimento de cada um, e dada a força, a direção que é preciso. Porque às vezes estamos reclamando de tantas coisas, e o Senhor está dizendo, tome uma decisão. Tudo o que você precisa é de uma decisão. Tome uma decisão. A resposta para você é tome a decisão. Eu estou colocando diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. Tira o velho. Pega um vinho novo e põe outro novo. Tome uma decisão de não se contaminar. Tome a decisão de obedecer. Tome a decisão de pagar o preço. Tome a decisão de romper. Tome a decisão de desconstruir o que é preciso. Tome a decisão. Tome a decisão que o Espírito Santo está falando aí. Se humilha. Desaprenda. Reaprenda. Tome a decisão. Toca, Espírito Santo. Toque, vai dando vitória. Muda, tem que mudar primeiramente, Senhor. Traz renovação da visão. Derrama uma unção. Uma carga poderosa de unção. Que amplia a mente, dá sabedoria, dá inteligência, dá entendimento, dá discernimento, dá poder para mudar, poder para se posicionar, poder para tomar decisões, poder para se levantar, poder para agir corajosamente, poder para assumir riscos, poder para romper, poder para avançar, poder. Vem, Espírito Santo. Eu consagro cada propósito e tomo posse de mudanças, de vitórias, de definições, de transformações, de uma reviravolta na vida de cada um, de viradas poderosas. Faça uma grande obra aqui, Senhor. Ó Santo de Israel, Todo-Poderoso. Aqui está a tua palavra, uma palavra que nos faz pensar, refletir, que ela tem entrado de tal maneira. A tua palavra, Senhor, ela divide alma e espírito, aquilo que é meu, aquilo que é do Senhor. Ela traz a luz. Ela nos dá o entendimento, a clareza. Faz a obra, Senhor.
Faça uma grande obra aqui. Que nenhum saia da mesma maneira, com a mesma mentalidade, com a mesma visão. Que nenhum saia do mesmo jeito, mas que decisões firmes, corajosas, sacrificiais, ousadas, estejam sendo tomadas para a glória do teu nome. Porque eu estou acostumada a ver pessoas tomarem decisões e tanta coisa mudar, tanta coisa acontecer. Faz isso agora, Senhor. Vem, Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor muda mentes. O Senhor tira agravo, o Senhor tira escamas dos olhos. O Senhor ilumina. O Senhor nos ajuda a ver e a entender. O Senhor nos dá clareza. O Senhor nos dá discernimento. O Senhor nos dá poder para mudar. Toca profundamente. E faça uma grande obra aqui hoje. E que as pessoas que vão sair, saiam, Senhor, com uma mentalidade completamente mudada, transformada. Uma mentalidade completamente renovada. Com entendimento claro. E com decisões firmes, convictas. Decisões. Porque quando nós tomamos uma decisão, Senhor, nós eliminamos todas as outras possibilidades. E passamos a viver sem opções. A decisão está tomada, não tem volta. É um caminho sem volta. Continue falando. Continue tocando poderosamente. E que essas decisões sejam estabelecidas. E que ela possa ver o resultado, os frutos. E ela vai ver dessa nova semeadura. Muito obrigada. Continue falando, revelando, porque eu sei que o Senhor é um Deus que traz à luz aquilo que ainda estava escuro para nós. O Senhor é um Deus que nos ajuda a ver, que nos dá discernimento da vida. Muito obrigada. Completa essa obra, Senhor, nessa última segunda-feira do ano. Essa última, é a última. E que ela saia daqui com decisões firmes. Que ela já entre em 2021 assim, com outra cabeça, outra visão, outro espírito. Para viver uma vida completamente diferente. Para a glória do teu nome. E ela vai testemunhar a sua glória dia após dia. Muito obrigada por tudo. Te amamos, Senhor. E te agradecemos. Amém. Amém, amém.